Muito bem. Vamos iniciar, então, a nossos estudos. Inicialmente, vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecer Ele por esta oportunidade que nos coloca de podermos, conjunto, com o mesmo objetivo, estudar um pouco mais do seu Evangelho, dos seus ensinamentos, para que a gente possa se desenvolver espiritualmente, né? E trilhar caminhos da bondade, da paz, do amor, né? Vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. A gente é envolvido numa paz interior muito grande, né? Vamos também elevar o nosso pensamento, o nosso carinho a doutor Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, doutor Deolindo, doutor Gonzalez, doutor Paulo, Sampaio Bittencourt, enfim, todos que de alguma forma estão envolvidos conosco na nossa casa. Que Jesus os ilumine cada vez mais e que possamos ter sempre a companhia desses irmãos tão valiosos, né? Que Jesus os ilumine e os abençoe. Muito bem, vamos fazer hoje o item 4 do nosso Evangelho, no capítulo 4. Esse item 4 nos fala sobre ressurreição e reencarnação. Então, nos traz a seguinte orientação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição que o Espiritismo mais tarde, mais judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão, desde há muito, dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma, ou o espírito, à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia assim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança, e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias, reencarnado, mas não ressuscitado. Então vejam, está aí o nosso item 4, onde nos fala sobre a ressurreição e a reencarnação, né? Há de se colocar um parênteses aí nesse ponto, né? Como nos coloca ali no início do nosso item 4, os saduceus. Os saduceus eram um grupo religioso e ligado à política judaica, né? Na época de Jesus, isso. E eles não acreditavam
nessa posição da ressurreição e da existência de anjos. Eles não acreditavam nisso. Eles achavam que morreu, morreu, acabou. Não tem mais nada, né? A morte se encerrava tudo. E eles tinham muitas rejeições a essas tradições, né? E o que eles acreditavam era na lei escrita que chamava-se Torá, né? E, e essa aristocracia sacerdotal tinha uma grande influência no Sinédrio. Sinédrio era o corpo de conselho, tipo de um conselho judaico, aonde ali se julgava, se fazia as grandes decisões, né? Então, eles não, na época, inclusive, eles tinham muita desavença com Jesus, né? Porque não concordavam com o caminho que Jesus tomava, com o que Jesus estava trazendo de conhecimento na época, né? E eles tiveram muitas desavenças com relação a Jesus, em relação a esse ponto da ressurreição, né? Então, na verdade, a gente sabe que a ressurreição é o corpo retornar à vida, né? A situação que ocorreu, que aconteceu com Lázaro, quando Jesus o ressuscitou, né? Então foi ressurreição, que na verdade acredita-se que Lázaro estava em catalepsia, né? Que catalepsia é o quê? É o corpo imóvel, os músculos não se movem, não tem ação, né? E aí, muitas pessoas, inclusive na vida, tem medo de ser enterrado vivo, né? E aí, tem uns aí, já passou-se até reportagem sobre isso, que colocam uma campainha no caixão e faz uma parafernália toda, porque tem medo de que vai ser enterrado vivo, né? E nós sabemos que essa condição de ressurreição é uma coisa lá da era primitiva, lá atrás, né? Isso não existe. A ciência mesmo comprova isso, né? Como diz na nossa lição, a ciência comprova que o corpo falecido é inerte, não tem mais função, não tem como retornar, né? Aí existem, inclusive, os comentários, né, sobre eles não tinham, os judeus, na época, os judeus que eram cristãos e seguiam esses nossos ensinamentos, eles não tinham ainda ideias definidas sobre isso. Eles tinham noções vagas sobre a alma e sua ligação com o corpo, né? Eles sabiam que existia uma ligação alma e corpo, né? Mas não tinham coisas definidas sobre isso. E quem veio trazer mais sobre o assunto foi justamente Jesus nos seus ensinamentos, né? Eles não tinham conhecimento de que hoje nos trouxe o Espiritismo, que nós temos sucessivas vidas, que é a reencarnação. Reencarnar é o retorno do espírito, na verdade, né? Então, não é essa situação de ressuscitar, né? É reencarnar. Esse é o termo que... E aí, inclusive, nós sabemos que nós retornamos num corpo diferente, né? O corpo não é o mesmo. É um novo corpo, uma nova matéria que é definida para que a gente volte, né? Então vejam que é bem posições diferentes, né? Das duas situações. Mas esta situação dos nossos retornos, dessa nossa
volta à vida material, né? Isso tudo é em razão do nosso aperfeiçoamento como espíritos. Por quê? Porque somos espíritos eternos, na verdade, né? Somos espíritos eternos que estamos praticando o Evangelho, aprendendo cada vez mais, né? Cada vez mais. Para quê? Com o objetivo de que a gente se torne espíritos puros, espíritos que poderão se tornar um dia missionários do amor de Jesus, né? É essa a função das nossas sucessivas vindas, né? E a palavra de ressurreição, ela está mais ligada àquela situação que Lázaro, como eu disse, né? Que Lázaro ressuscitou, porque ele não estava morto, ele estava em catalepsia. Os músculos dele não reagiam, ele estava inerte, né? Então, isso que é a diferenciação, né? E segundo consta, né? João Batista era Elias. João Batista era Elias. Pode ser, né? E eles tratavam isso como ressurreição. Não. Elias era a reencarnação de João Batista, né? Então, essa conclusão, Elias é a reencarnação de João Batista e não João Batista ressuscitado. João Batista não se ressuscitou, ele reencarnou. Essa diferenciação que nós temos que estar claro para nós, né? Então, para essa situação, ressurreição, era a continuidade da vida, o que para nós a reencarnação. Os judeus acreditavam nisto, que nós reencarnávamos, que nós voltávamos, né? Mas eles não tinham isso definido claramente. Mas a situação dessa do Sal dos Seus, que se enfrentou muito Jesus, né, nas suas caminhadas, e aí João, que nos traz essas palavras, né, tem a passagem do, de um dos fariseus, né, chamado Nicodemos, que era considerado um príncipe lá dos judeus na época, né? E ele indagou Jesus que perguntou a ele: sabemos que és o mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então ele quis colocar que tudo que Jesus fazia, e tudo Jesus, como Jesus agia, ele não podia fazer aquilo sozinho se Deus não estivesse com ele. E a gente sabe que estava, né? Então Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, aquele que não se aperfeiçoar, certo? Aquele que não melhorar, aquele que não fazer da sua vida progressa e edificada dentro do amor e do bem que Jesus quer para todos nós, né? Então Nicodemos aí retrucou: como pode um homem nascer de novo, sendo velho, né? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos indagou Jesus sobre isso. E Jesus respondeu-lhe novamente: em verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? E o que que Jesus colocou como água? Água é o sentido da purificação, do batismo, né? Na época batizava-se, né, e tinha a purificação do ser, do espírito, né? E o espírito
a purificação pela fé, pelas boas ações que nós podemos praticar, né? Se elevar espiritualmente, né? Então, aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito, né? Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus ainda reafirmou, necessário vos é nascer de novo, para que ele possa se melhorar e reerguer, que é, na verdade, o reencarnar. Jesus estava justamente colocando essas situações para ele e explicando, né? Agora vejam essa colocação que está lá no Evangelho de João, né? O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, né? Quem já não teve uma situação de presenciar o, a voz, a própria voz caminhando, né? Muito comum isso, a gente chama isso de eco, né? É o eco da nossa voz, é o repeteco da nossa voz. A gente fala aqui e escuta ela em algum lugar, né? Então é isso que Jesus está explicando sobre o vento assopra onde quer, porque o vento é que leva as nossas palavras, o nosso sentimento, né? Então Nicodemos respondeu: como pode ser isso, né? Aí Jesus realmente recolocou a ele: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, nós dizemos o que sabemos e testificamos, né, o que vimos. Nós vamos levar aquilo que nós vemos. Não aceitais o nosso testemunho. Ele não estava aceitando o testemunho de Jesus, as palavras verdadeiras que Jesus estava colocando. Então, Jesus lhe disse novamente: se vós falei das coisas terrestres e não crestes, então Jesus colocou a ele: se falas das coisas da terra e não crer, como crerá de se vós falar das coisas celestiais? O que ele iria entender se Jesus lhe falasse sobre as coisas celestiais, sobre os valores que nós estudamos hoje? Valores que nós estamos caminhando, né? Então, esta é a situação da nossa ressurreição e reencarnação. Ressuscitar, para nós, não, mas reencarnar, sim. Por quê? Porque nós vamos aprender sempre, cada vez mais, estar sempre mais próximos de tudo, né? Mais próximos de Jesus. Porque, como disse lá no início, Nicodemos, Deus estava com Jesus lhe auxiliando a trazer todas as verdades. E nós, da mesma forma, estamos praticando esses ensinamentos que Jesus nos deixou e temos a certeza de que Ele está junto de nós, nos auxiliando a entender um pouco mais sobre as vidas sucessivas, a reencarnação, sobre os retornos, saber e ter consciência de que nós reencarnamos, reencarnamos num outro corpo, numa outra matéria, né? Para viver uma nova vida, viver uma vida de paz, de tranquilidade, construindo o nosso caminho celeste. Porque o nosso objetivo é justamente esse, nos nossos retornos, construir a nossa vida espiritual. Esta é a finalidade das nossas reencarnações. Muito bem.
Que Jesus nos abençoe. Agora eu convoco o André. André, por favor. E ficou bem claro, né, sobre a ressurreição e a reencarnação. São situações totalmente diferentes, né? Uma coisa da outra dentro da linha interpretativa, principalmente dentro dos dogmas religiosos que assim foram colocados em várias épocas. Falar sobre a ressurreição não tem o porquê, porque, na verdade, o ressurgir novamente, vamos pensar dessa forma assim, não existe, né? Tá? Após a morte, ou após o desenlace do espírito, do corpo, ele não retornará mais àquele próprio corpo, porque toda a energia vital daquele corpo, assim, se extinguiu, né? Então não tem como mais fazer com que ele volte à vida, que aquelas energias sejam reativadas. Mas numa época que ninguém tinha tanto conhecimento, né? Então, muitos assim interpretaram, principalmente quando Lázaro, né, dizem, ressuscitou. Não, Lázaro não ressuscitou. Lázaro não havia morrido, né? Estava no estado de catalepsia, igual já foi colocado, né? E voltou os seus órgãos à normalidade e assim, né, voltou a seguir o seu caminho da sua etapa reencarnatória naquela vida. Agora, a reencarnação é algo da qual Jesus já falava, né? Ele deixava bem claro, né, que todos nós temos que nascer de novo para vermos o reino dos céus, né? E sempre falava também que o seu reino não era deste mundo, né, mas sim no mundo de nosso Pai Celestial, que é Deus, através do lado espiritual, que assim tem que ter sempre a sua predominância. Mas a reencarnação, dentro das leis divinas, é algo de suma importância para todos, porque é através delas que a lei de Deus, que a lei da oportunidade, a lei do amor, assim, né, e predomina, porque daí nós vemos que Deus está dando ao seu filho sempre a oportunidade de se renovar, de se refazer. E através da reencarnação, temos nós, assim, objetivos claros de repararmos coisas do passado e também de aprendermos coisas no presente, nos melhorando. Esse é o objetivo principal, nos aperfeiçoando, eliminando as nossas deficiências e acumulando muito mais virtudes, que fazem, então, com que o ser aproveite a etapa reencarnatória e assim, então, possa ele realmente evoluir. E isso, lógico, não é pura e simplesmente em apenas uma etapa, duas etapas reencarnatórias que o ser vai chegar à sua perfeição, não. São através de várias passagens, né? De várias épocas, em várias situações, reconciliando-se com N espíritos da qual, assim, dificuldades teve em passados, né? Aperfeiçoando o seu fator intelectual, aperfeiçoando o seu fator moral, o seu fator sentimental. Por quê? Porque com a reencarnação, e com a vida material, temos nós a oportunidade de assim fazer, né? Porque na vida espiritual estamos sempre, né, a usufruir daquilo que conquistamos na vida material. Ora, se nada conquistamos, nada temos a usufruir. Se conquistamos, né, temos nós a usufruir de uma luminosidade,
de uma paz, temos nós a usufruir de ideais diferentes, aonde está voltado a lei do amor, sempre de olhar para o seu próximo, onde está voltado a uma preocupação muito maior do que apenas da vida material, onde nos preocupamos no nosso dia a dia pelo nosso bem-estar, né, na vida espiritual, caminhamos de uma forma diferente, né, nos preocupando com o bem-estar da humanidade e sempre querendo ser útil para o próximo. Então, veja, tudo, tudo vai caminhando assim progressivamente, né, paulatinamente, mediante esta lei maravilhosa que é a lei da reencarnação, né? Então, temos nós muito a aprender, temos nós muito a fazer, temos nós muito a agradecer a Deus por tudo que sempre está a nos proporcionar. E esta lei é maravilhosa porque ela também nos proporciona com que nós possamos nos reencontrarmos. Veja, quantos de nós já não tivemos em vidas passadas laços que nos uniam? E conforme o tempo vai passando, conforme nós vamos tendo a oportunidade desse retorno reencarnatório à vida material, muitos de nós nos encontramos, porque isso está dentro da programação divina. E esse encontro, assim, é algo que nós não sabemos explicar, mas está determinado a acontecer. Onde, então, às vezes, no primeiro encontro já nos simpatizamos, parece que algo toca dentro de nós, faz com que nós geremos um fator de afinidade, de confiança, veja, é onde nos sentimos bem, próximo um dos outros. Muitas das vezes, né, constituímos grupos familiares, veja, um nasce lá na Europa, outro nasce aqui na América do Sul, se encontram, se afinizam, né, se completam. Veja, né, são coisas assim que são importantíssimas, porque faz parte de um aprendizado, né, de vidas diferentes, da qual temos nós por necessidade de assim passar. Constituímos famílias, né, vêm espíritos das quais nos são tutelados, né, como filhos ou emprestados por Deus, né? Muitos nos relacionamos com facilidade, outros nem tanto, né? Porque lá no fundo da alma de cada um, né, tem um despertarzinho, muitas das vezes, de coisas pendentes de passado, que temos nós que agora, né, como pais, como filhos, nos reconciliarmos, nos compreendermos. Outros já temos a facilidade plena de nos entendermos, porque as ideias, né, são sempre as mesmas, né? O temperamento, os objetivos, uns com vícios, outros sem vícios, né, onde temos nós a obrigação de corrigi-los, né? Veja quantas coisas acontecem dentro dessa etapa reencarnatória da vida. Temos nós a simplicidade do viver, ou que tenhamos a ostentação do viver e nem difere. Tudo é uma oportunidade de prova, de aprendizado, onde temos que nos educarmos dentro daquele contexto da qual nós nos encontramos, porque podemos ter sido podemos ter tido muita posse no passado, hoje não temos, porque às vezes não soubemos como lidar com o contexto da posse, da riqueza,
Então, necessitamos passar por etapas diferentes para valorizar e saber como administrar, como utilizar, né, quando se porventura vier a ter uma nova prova desta. Né? E são tantas coisas que nós temos que parar e pensar, né, que a lei da reencarnação nos proporciona, né, através dessas indas e vindas, e principalmente através dessa programação maravilhosa que é feita pela espiritualidade maior, junto com o ser que assim tem por necessidade o reencarnar dentro da sua prova, dentro da sua expiação, ou até mesmo dentro da sua missão, porque muitos estão aí como missionários que se destacam, mas tem sempre por necessidade de ser testado constantemente, né? Porque, vamos dizer assim, as provações se fazem presentes, as tentações do lado negativo querem atingi-los, igual tentaram também atingir a Jesus. Então tem ali que se posicionar firme dentro daquela missão que ali está, porque também é uma oportunidade de firmamento. Veja, então tudo se completa dentro dessa lei maravilhosa que o Pai assim nos deixaste e da qual estamos nós a passar constantemente. Podemos dizer que estamos em mais uma etapa reencarnatória. Basta nós olharmos para nós, para nossos meios, e entender o que necessário é nos posicionarmos e nos impulsionarmos a realizar aquilo da qual estamos vendo que necessário é para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento. Todas as vezes tendo que lutar até mesmo contra si mesmo, mediante aquelas ideias pré-concebidas que assim carregamos de ressentimentos, de tristezas, de mágoas, de ambição, de raiva, de ódio, que às vezes ainda predomina no ser. Então olhe para isso, entenda isto e agradeça ao Pai a oportunidade de poder assim se posicionar numa luta constante para eliminar tudo isso lá do seu âmago espiritual, porque através da sequência dos dias teremos benefícios e vitórias, e isto fará bem para nós, para aqueles que o Pai assim colocou em nossas vidas, porque todos assim melhoram-se, porque um aprende com o outro. Então veja como tudo é perfeito na lei de Deus. Então pensemos um pouco sobre esta lição de hoje da reencarnação. E assim então, eu peço a Deus que nesse instante possa, com toda a tua luz, com todo o teu amor, iluminar todos os vossos lares. Iluminar a todos os vossos corações, as vossas mentes. Porque necessário é estarmos a cada momento mais próximos do Pai, através de coisas simples, que é o aprender a administrar e a purificar a forma de pensar, a forma de falar, a forma de sentir, a forma de agir. Analisemos esses 4 pontos para que então nos coloquemos perante o Pai
perante o próximo de forma diferente. Não ajamos pura e simplesmente de forma instintiva, porque quando agimos de forma instintiva, muitas das vezes nos acometemos de erros. Então, quando tiver que tomar uma decisão, pare por alguns minutos. Ore ao Pai. Se alimente de luz, porque assim vós poderá tomar as decisões com certeza de forma correta, de forma tranquila, pacífica, sem agredir, sem prejudicar a ninguém, porque estará fazendo aquilo que é correto. Se vai fazer com que o próximo se sinta prejudicado, não é culpa vossa, porque está fazendo o que é certo. Não pode premeditar situações para benefícios próprios. Aí são erros que nós assim nos acometemos. E desta forma nos fortalecemos junto a Deus. E temos nós possibilidades sempre de tomarmos decisões corretas, porque as nossas vidas, ela é feita de decisões, de atitudes que temos que ter a cada minuto. Porque se não tivermos, estamos na inércia, ficamos paralisados no tempo. E não é isso que Deus espera de nós, porque Ele quer que nós possamos estar constantemente agindo, evoluindo, crescendo espiritualmente, crescendo materialmente, fortalecendo-se de fluidos que lhe fortalece como espírito, como ser, que nos alimenta um corpo perispiritual, como também um corpo material, aonde até mesmo enfermidades não irá nos acometer com tanta facilidade, porque estamos a nos alimentar desse bálsamo maravilhoso que é a luz de Deus, a luz de nosso Mestre amado Jesus. Então nos entreguemos ao Pai nesse momento, em oração, oração sincera, com o coração puro, com a mente liberta, com o corpo todo iluminado por esses fluidos que o Pai, através de vossos mensageiros, estão a nos envolver. Sintam esta paz, sintam esse bem-estar que está a tomar conta de cada um de vós, dos vossos lares, dos vossos familiares nesse momento, e também de todos aqueles que estão necessitados, que nem em Deus estão a pensar. Então, muitas das vezes não sentem nada, mas estão também a receber. Então, nos entreguemos ao Pai em oração. Muito bom. Assim, então, agradecemos, né, ao Pai, agradecemos a Jesus, agradecemos a Bezerra por toda esta oportunidade da noite de hoje. Obrigado, muito obrigado a todos.
Nós que agradecemos, doutor Delvindo, que essa luz que paira sobre todos nós nos fortaleça e nos traga a paz que tanto procuramos, alegria, né? Os caminhos maravilhosos. Que tudo isso seja permanente em todos nós, em nossos corações. Abençoa também a todos os irmãos com os nomes aí nos grupos, né? Que estão atravessando dificuldades. Que sejam abençoados, iluminados. Em gratidão ao momento maravilhoso desta noite, dos estudos sobre os nossos retornos, nós vamos fazer a prece de Cáritas. Prece de Cáritas hoje, que a Maria de Fátima vai fazer para nós. Fátima, você tem a palavra. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem, que assim seja. Que todos tenham um final de noite maravilhoso, uma boa noite a todos, uma boa semana. Quem vejo no sábado, até sábado.